Olá, internautas! Está no ar mais um RBV News Entrevista. E nessa edição vamos abordar um assunto muito importante para toda a sociedade, o trabalho infantil. E nossa convidada, que já está aqui nos estúdios, é a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Cândice Arósio. Olá, Cândice. Eu queria que você começasse falando um pouco da campanha Trabalho Infantil Não é Legal, a nova proposta do Ministério. Olá. A campanha ela é uma campanha nacional que foi lançada recentemente pela Cor de Infância, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade, abrir os olhos da sociedade a respeito desse tema tão complexo, tão complicado que é o trabalho infantil. O objetivo da campanha é, a partir de uma mensagem do trabalho infantil urbano, fazer com que as pessoas enxerguem situações que estão no cotidiano de todos, como a venda de doces, a venda de salgados, biscoitos pelos adolescentes e crianças nas ruas, situação de engraxates, a mendicância, situações que são encontradas rotineiramente nas cidades e que muitas vezes não são alvo de denúncias porque a própria sociedade não enxerga como um problema social. Nosso objetivo é trazer o tema para a discussão e fazer com que o combate ao trabalho infantil seja feito de uma forma mais efetiva por todos os órgãos responsáveis por tratar da temática. Mas alguns anos atrás, Mato Grosso do Sul ficou conhecido, infelizmente, por uma estatística não muito boa, do trabalho infantil rural nas fazendas. Por que agora trabalhar o trabalho infantil urbano? Bom, o Ministério Público do Trabalho vem trabalhando com essa temática já há 20 anos, desde que a instituição foi instalada aqui no nosso estado. Ao longo desses 20 anos, muitos problemas nessa seara foram visualizados. Muitos muito graves, como o trabalho infantil em carvoarias, o trabalho infantil no corte de cana, e aí envolveria essa questão do trabalho infantil na região rural. Situações essas que, conforme foram aparecendo e foram sendo reveladas, começaram a ser combatidas, muitas delas de forma muito eficiente, como o exemplo das carvoarias, que deu origem inclusive a programas, políticas públicas federais para afastar as crianças da situação de trabalho infantil. O que ocorre hoje? As situações mais graves, que toda a sociedade sabe que são proibidas, elas são mais fáceis de serem contornadas, uma vez que são frontalmente proibidas e negadas por todos. Há determinadas situações em que o traço cultural ainda é muito forte, havendo uma complacência dos cidadãos na hora de denunciar. Muitos não enxergam que determinada atividade é ilícita, não achando que é equivocado, quando na verdade qualquer trabalho é proibido abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que seria a única possibilidade de trabalho na adolescência. Então, o nosso objetivo é tratar com a sociedade, com as pessoas que estão inseridas, com as pessoas que veem o problema, para que possam coibir, dando prioridade a outros direitos que as crianças e os adolescentes têm nessa fase da vida. Com certeza, os anos vão passar, elas vão atingir a idade adequada, vão frequentar a escola, que é o direito primordial, estarão qualificadas minimamente para serem inseridas no mercado de trabalho e poderão trabalhar naquilo que escolherem sem problema nenhum. Você citou a questão dos aprendizes. Hoje, como conscientizar pais e empresários na questão de inserir esses adolescentes ao futuro mercado de trabalho? Como eu disse, a legislação do país permite o trabalho a partir dos 14 anos, só que deve ser através do contrato de aprendizagem, que é um contrato especial, que tem por objetivo uma formação metódica, uma formação que vai proporcionar a esse adolescente o aprendizado de um ofício que vai ser carregado por ele o resto da sua vida. Então, aqueles que desejam ser inseridos no mercado de trabalho a partir dessa idade, devem procurar as instituições que fornecem os cursos de aprendizagem, normalmente o Sistema S, como o Senai e o Senac, que promovem, que são as entidades responsáveis por promover os cursos, e as empresas que têm cotas a cumprir
cotas legais a cumprir de inserção desses jovens. Existem aqui em Campo Grande diversas empresas com cotas, o Ministério Público do Trabalho deseja e faz com que essas empresas cumpram o que diz a legislação, e os jovens têm uma oportunidade muito interessante de ser inseridos da forma correta, porque entram numa seara em que a atividade é formalizada, tem os seus direitos todos garantidos, porque a carteira já vai ser assinada, tem direito a férias, 13º, tudo que um empregado normal tem direito, ele também terá. Então, a melhor forma de ser inserido é dessa forma. E a legislação tem a brecha que muitos acham que não existe, e na verdade existe, que é o permissivo legal a partir dos 14 anos. Antes disso, é absolutamente proibido. Idade essa que deve ser respeitada para dar prioridade a outras coisas, o acesso à escola principalmente. Algum tempo atrás, muito se falou do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Hoje, esse programa trabalha em paralelo com esses outros projetos do Ministério? O PET é uma política nacional que é desenvolvida desde os anos 90 pelo Brasil, pelo Poder Público Federal e executado pelos municípios. A maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul já tem o programa há muitos anos. E ao longo desses anos foi a grande estratégia dos municípios para combater o trabalho infantil. Inclusive o PET ele nasceu no Mato Grosso do Sul a partir do problema do trabalho infantil nas carvoarias. De uma política estadual, acabou sendo remodelada para servir para o país todo e virou modelo nacional. No ano de 2013, com a divulgação dos dados do trabalho infantil pelo censo de 2010, foi feita uma reformulação do programa. Por quê? Como eu disse anteriormente, as formas mais gritantes, mais graves de trabalho infantil, em que a fiscalização conseguiu coibir, o Ministério Público do Trabalho, enfim, todos os órgãos públicos responsáveis pelo problema, foram sendo saneados ao longo dos anos. A política ela atendeu essa demanda por muitos anos. Mas o que se percebeu? Nos últimos anos, esses números continuaram a cair, mas em menor ritmo. E os setores em que essas crianças, esses adolescentes são encontrados, eles são sempre os mesmos, que são a agropecuária, o trabalho em atividades informais, o trabalho infantil doméstico. São essas três grandes áreas que são muito difíceis de ser combatidas. Então, o Estado brasileiro resolveu reformular a política, transformando o PET num serviço de fortalecimento de vínculos, de responsabilidade das secretarias de assistência social de cada município. E, a partir disso, os municípios devem fazer essa busca ativa desses adolescentes que aparecem no censo como vítimas do trabalho infantil, para combater de forma mais eficaz, num trabalho interdisciplinar, trazendo eles para as unidades de referência de assistência social, que são os conhecidos CRAS, inserindo eles no mercado de trabalho através da aprendizagem, enfim, tomando todo esse formato que já existe para combater com mais eficácia essas áreas em que ainda existe o problema. Os números eles estão caindo. Quando se analisa os números do Brasil, o Brasil é referência no cenário internacional no combate do trabalho infantil, mas ainda o problema existe. A meta do Brasil é extinguir qualquer forma de trabalho infantil até 2020. Esse foi um compromisso assumido pelo Estado brasileiro. E se não fosse tomadas medidas mais eficazes, esses objetivos não seriam atingidos nem de perto. Então, o antigo PET, na verdade, ele só trocou de roupa para poder atender de forma mais eficaz o problema. E hoje, a maior parte dos casos se apresenta na economia familiar ou empregadores, empresários ou fazendeiros, nesse sentido, que trazem as crianças para trabalhar na sua empresa? Os empresários que têm pessoa jurídica formada, a maioria tem consciência a respeito desses limitadores legais. As denúncias ainda chegam, nós ainda verificamos na prática situações em que empresas contratam ou trazem para dentro da sua empresa adolescentes fora da idade permitida. Mas já é muito menor porque eles sabem que poderão ser incursos nas fiscalizações, poderão ser responsabilizados perante
a Justiça do Trabalho, não só por ações individuais movidas pelo próprio adolescente, mas pelo Ministério Público do Trabalho também. Onde nós encontramos mais casos de trabalho infantil? Em atividades informais, por exemplo, mecânicas, oficinas mecânicas, lava-jato, lanchonetes, em que há uma informalidade, o próprio empresário ele não está organizado e acaba se valendo de uma mão de obra barata, porque o adolescente nunca vai exigir os seus direitos plenos, para viabilizar a sua própria atividade econômica. Então, é muito fácil encontrar adolescentes nessas atividades. Outra área em que é muito comum e há muita tolerância social é o trabalho infantil doméstico. Meninas, quase sempre, são utilizadas para fazer serviços domésticos na casa de terceiros, cuidar de filhos de terceiros. Atividade esta que é considerada no Brasil como uma das piores formas de trabalho infantil, estando alocada dentro da lista TIP, que relaciona essas formas em que não se admite abaixo dos 18 anos. Então, é uma atividade que é muito difícil tomarmos conhecimento, já que acontece dentro da casa das pessoas, e porque a sociedade tolera. Muitas vezes a gente enxerga uma menina trabalhando na casa de alguém, mas não vê isso como um problema, como um ilícito, que pode ter consequências para aquela pessoa que explora, pode ter consequências inclusive para os pais dessa menina que possibilita, que permite que ela trabalhe. Quando, na verdade, é justamente nesse ambiente em que ela está mais propícia a abandonar a escola, a ser abusada sexualmente, a sofrer algum tipo de lesão física, outros problemas decorrentes do trabalho, né? Então, é muito grave, é muito comum vermos nas notícias esse tipo de situação e deve ser combatido de forma bem forte também. E para finalizar, a sociedade pode ajudar no trabalho do Ministério Público, fazendo denúncias, de que forma? Com certeza, o nosso trabalho é em parceria com a sociedade, porque nós trabalhamos muitas vezes com base nas denúncias que nos chegam. Então, aquele que desejar fazer denúncias, comunicar ao MPT qualquer tipo de situação, qualquer tipo de fato que é considerado trabalho infantil, pode se utilizar do Disque 100, que é o canal mais fácil atualmente, que qualquer violação de direitos humanos pode ser comunicada através do Disque 100, e essas denúncias são encaminhadas para a gente para poder fazer o combate disso. Também pelo site do MPT, www.mpt.gov.br, existe um link dentro da página em que as pessoas podem fazer as denúncias, inclusive de forma anônima, e isso chega até as procuradorias em que tem competência para tratar daquele caso, naquela cidade, e nós tomaremos todas as atitudes necessárias para verificar a veracidade da denúncia e, em sendo verificado isso, combater da melhor forma possível. Obrigada, doutora. Mais sucesso, que vocês consigam levar todo esse trabalho de conscientização para a sociedade sobre o trabalho infantil. E agradeço a presença aqui. E você de casa, não se esqueça, trabalho infantil não é legal, identificando abuso, Disque 100. O RBV News Entrevista fica por aqui. Até a próxima.